Estamos de volta. Zilhões de coisas. Comunicando, Tayane Maramaldo. Estamos de volta com zilhões de coisas e você continua acompanhando e interagindo com a gente aqui no programa através do nosso Facebook, que é o Zilhões de Coisas, a nossa página, e no Instagram também é Zilhões de Coisas. É só pesquisar, seguir a gente, comentar e compartilhar. E também, para você que perdeu algum programa passado e quer relembrar, escutar novamente o programa, é só acessar o canal do Zilhões no YouTube, Zilhões de Coisas no YouTube também. E para começar cada bloco, claro, nós temos o quadro Mundo Curioso. Nós vamos saber agora de casos famosos e históricos que mostram por que o incesto é um tabu. Quem vai contar pra gente é ela, Thalia Lemos. Mundo Curioso. Em algumas fases da história da humanidade e em comunidades estudadas pela antropologia, os relacionamentos sexuais ou casamento entre pessoas que fazem parte da mesma descendência são aceitos e até mesmo encorajados. No restante do mundo, no entanto, casos de incesto são sempre um tabu e por muito tempo se achou que crianças nascidas de parentes consanguíneos poderiam ter defeitos genéticos. Eis que isso acabou sendo comprovado pelo evolucionista Charles Darwin, autor de A Origem das Espécies, em sua própria experiência familiar. Ao lado da esposa, Emma Darwin, o cientista teve 10 filhos. 3 morreram muito jovens, dos 7 sobreviventes, 3 eram inférteis e todos tinham saúde frágil. Como pesquisador, ele sabia que havia chances de os problemas de saúde dos filhos estarem relacionados a algo que estivesse vindo de sua família ou de sua esposa, que eram as mesmas, já que Emma era sua prima de primeiro grau. Apesar de o próprio Darwin já fazer essa conexão, diversos pesquisadores analisaram os casos anos depois e descobriram que, além dos 2, vários outros parentes antes deles haviam tido casamentos dentro das mesmas linhas genéticas, o que pode ter ocasionado a fragilidade de saúde dos filhos. Outro famoso, que relaciona sérias debilidades físicas ao incesto, é o do faraó egípcio Tutankhamon. Para manter a pureza do sangue, os egípcios eram incentivados a se reproduzirem dentro das mesmas famílias, no caso, a real. O próprio Tut era resultado de incesto e morreu muito jovem, com menos de 20 anos, provavelmente, mas não comprovadamente, resultado de alguma de suas condições, como epilepsia do lobo temporal e malária. Segundo um professor da Western Carolina University, estudos em diferentes grupos culturais e países mostraram nos últimos séculos que as chances de defeitos genéticos são consideravelmente maiores quando a reprodução acontece entre familiares com o primeiro grau de parentesco, como pais, filhos e irmãos. Segundo um levantamento realizado na Tchecoslováquia, pouco mais de metade das crianças geradas por pessoas em uniões incestuosas era saudável. 42% nasciam com problemas de saúde e 11% possuíam algum tipo de deficiência mental. Um ponto interessante sobre essa pesquisa é que ela contava com um grupo de controle único, analisava filhos das mesmas mães, com pais diferentes, sendo um deles com algum grau de parentesco e o outro sem. Quando os filhos eram gerados com pessoas não relacionadas, apenas 7% nasceram com defeito de nascença, contra os 42% no outro grupo. Embora a ideia de se relacionar sexualmente com familiares próximos seja repugnante por si só, esses dados genéticos apontam que não se trata apenas de uma questão de moralidade ou de nojo. O fato de que até mesmo algumas espécies de animais tenham mecanismos para evitar que se reproduzam entre si dá a entender que há alguma questão natural que nos impulsione contra esse tipo de relação. No caso dos humanos, um dos pontos mais significativos diz respeito à fertilidade. Os casos de incesto são, por exemplo, considerados responsáveis por acabar com parte da longuíssima dinastia Habsburg. Em 1700, o rei Charles II morreu na Espanha, encerrando a linha de descendência de uma família que reinava por cerca de 6 séculos na Europa, começando pela Áustria, mas fazendo alianças em outros países até chegar ao território espanhol. No entanto, sem terem mais com quem fazer alianças, os membros da família começaram a se reproduzir entre si. Quando Charles II chegou ao poder, era infértil por conta dos problemas congênitos, provavelmente derivados de 2 séculos de relações consanguíneas na árvore genealógica. Thalia Lemos para os Zilhões de Coisas.
Mundo Curioso. E chegou a hora do nosso quadro Nós Não Esquecemos. Daquela tragédia, vamos falar um pouco do que aconteceu em 2013. Já se passaram 5 anos, mais de 5 anos, dona Taiane, daquele incêndio da Boate Kiss que matou mais de 240 pessoas. Então vamos saber um pouquinho mais aqui no nosso quadro Nós Não Esquecemos. Quem vai contar pra gente é o Wallace Brito. O incêndio na Boate Kiss ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Foi causado por um sinalizador disparado no palco em direção ao teto por um integrante da banda que se apresentava no local. A tragédia matou 242 pessoas e feriu outras 680. Naquele dia, na Boate Kiss, estava acontecendo a festa chamada Aglomerados, organizada por estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista da banda e soltou faíscas que atingiram o teto da boate, incendiando a espuma de isolamento acústico. Os integrantes da banda e um segurança tentaram apagar as chamas com água e extintores, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de 3 minutos, uma fumaça espessa se espalhou por todo o local. A boate funcionava através do pagamento das comandas de consumo na saída, o que levou os seguranças a pensarem que as pessoas estavam tentando sair sem pagar no momento do incêndio, e com isso, centenas de pessoas ficaram retidas dentro do local sem poder sair. Ao todo, foram 242 vítimas fatais, sendo que 235 morreram no dia do incêndio e também nos 7 meses seguintes, após atendimento hospitalar. A maioria delas asfixiadas pela fumaça que tomou de conta do ambiente interno. O acidente foi considerado a segunda maior tragédia do Brasil em número de vítimas em um incêndio. O caso ganhou repercussão mundial em veículos de notícias internacionais. Diversos países, bem como celebridades e autoridades religiosas do Brasil e do mundo, enviaram mensagens de solidariedade. O prefeito de Santa Maria, César Scheimer, decretou luto oficial por 30 dias. Na noite de 2 de fevereiro, centenas de pessoas fizeram uma vigília em frente à boate, até o horário em que começou o fogo, às 2h30 da manhã. Conduzida por padres e pastores, a vigília contou com sobreviventes e parentes das vítimas que montaram cartazes de protestos, acenderam velas e cantaram músicas religiosas. O incêndio iniciou um debate no Brasil sobre a segurança e o uso de efeitos pirotécnicos em ambientes fechados com grande quantidade de pessoas. A responsabilidade da fiscalização dos locais também foi debatida. Especialistas passaram a defender uma legislação única para prevenir eventos semelhantes. A tragédia também iniciou uma discussão sobre o uso de comandas, isto é, a forma de pagamento em que o cliente da boate acerta as contas somente quando vai sair. 5 anos após a tragédia, a dor da perda continua para familiares e amigos das vítimas, assim como para os sobreviventes do incêndio. Para prevenir acidentes semelhantes, autoridades do poder público de várias partes do Brasil decidiram vistoriar ambientes internos de casas de shows iguais à da Boate Kiss. De São Luís para os Zilhões de Coisas, o Wallace Brito. O momento agora é do quadro Mundo Misterioso. Vamos saber agora de casos de OVNIs no Reino Unido. Quem gosta de falar sobre o assunto, sempre ele que é o misterioso do programa, Beto Vieira. Mundo Misterioso. Olá! Você sabia que o Serviço Secreto Britânico passou 50 anos investigando incidentes com OVNIs? Todo mundo sabe que o FBI, CIA e outras agências governamentais dos Estados Unidos dedicaram um bom tempo investigando supostos avistamentos de objetos voadores não identificados. Mas o que você não sabe é que o Ministério da Defesa do Reino Unido manteve um time que passou nada menos que 5 décadas apurando fatos sobre esses incidentes. Vamos aos testemunhos. De acordo com Sophia Pekar, do tabloide britânico The Sun, entre os anos de 1947 e 1997, o Ministério manteve agentes do Serviço Secreto focados em investigar relatos e supostos testemunhos de avistamento de OVNIs no Reino Unido. Segundo a jornalista do The Sun, os oficiais eram mandados a campos para averiguar se as denúncias procediam, e o principal propósito era identificar possíveis tecnologias bélicas das quais não se tinha conhecimento. Os relatos produzidos pelos agentes secretos eram arquivados sob a sigla WAPE,
ou fenômenos aéreos não identificados em tradução livre, e foram tornados públicos entre os anos de 2008 e 2013 para auxiliar os militares britânicos na identificação de aeronaves ou armamentos desconhecidos se movendo como OVNIs. Vale lembrar que, na época, o mundo vivia em plena Guerra Fria e, portanto, além de descobrir se os terráqueos realmente estavam recebendo visitas de seres alienígenas, o time de agentes secretos tinha como missão investigar os supostos avistamentos e encontrar explicações por trás deles. De acordo com Richard Taylor, do portal de notícia The Guardian, uma das principais preocupações dos britânicos era a de ganhar acesso a esses dispositivos, se possível, antes dos soviéticos ou chineses, caso os OVNIs não fossem de fabricação made in terra. E os agentes investigaram de verdade todo tipo de denúncia, incluindo a de um homem na cidade de Cardiff, no país de Gales, que jurava ter sido abduzido, e de um outro em Carlisle, cidade situada ao norte da Inglaterra, que dizia morar com um alien. Um verdadeiro arquivo X da vida real. Segundo Richard Taylor, do ano de 2000 até 2007, o Ministério da Defesa do Reino Unido recebeu e investigou por volta de 150 casos. E, apesar de o governo ter sido acusado inúmeras vezes de não dar ouvidos aos supostos testemunhos e de não levar os casos a sério, as informações divulgadas apontam que, na verdade, as autoridades mantiveram uma postura bem receptiva e mente aberta para lidar com o assunto. Os agentes, inclusive, mantiveram uma espécie de hotline, isto é, uma linha dedicada especialmente a receber denúncias relacionadas com possíveis avistamentos de OVNIs até 2009. Mas como nenhuma investigação conduzida ao longo dos anos identificou qualquer risco à segurança do Reino Unido, nem revelou evidência de que o nosso planeta realmente recebia visitas de seres extraterrestres, o governo britânico achou por bem encerrar as atividades e focar o investimento em outras áreas. Além disso, em algumas ocasiões, o governo descobriu indícios de que as testemunhas teriam sido incentivadas a relatar suas supostas experiências ao Ministério e à imprensa, o que pode ser uma explicação para o maior interesse e envolvimento do público com relação aos testemunhos. Essa curiosa relação aponta que os avistamentos de OVNIs parecem ser, no fundo, um fenômeno social. E você, o que acha? Será que os britânicos realmente estão falando a verdade? Ou será que existe ainda muita coisa a ser revelada? Até a próxima. Beto Vieira para os Zilhões de Coisas. E chegou a hora do quadro Pesquisódromo. Olha, dona Tayane, a senhora que já está bem próximo dos 100 anos pode até pensar em falar um pouquinho sobre o assunto. Mas é que agora cientistas descobriram como passar a marca dos 100 anos de idade. A senhora conhece alguém assim que está chegando nessa idade, que está bem próxima na sua também, dona Tayane? Não, Gil, não conheço ninguém. Não conheço ninguém que tenha 100 anos. Ninguém? Conheço. Nossa juíza não está chegando próximo também, não? Dessa idade? Próxima dessa idade? Não, 100 anos não. Acho que o mais próximo mesmo de todos do programa é você, Gil. Eu? Por quê, dona Tayane? Ainda falta o quê? 85 anos. Vamos lá, quem vai contar pra gente é a Daniela Castro. Pesquisódromo. Pesquisadores norte-americanos e italianos descobriram que qualquer um de nós pode virar um supercentenário, ou seja, passar dos 100 anos de vida. As chances vão ser maiores, segundo eles, se sobrevivermos aos perigosos 90 anos, quando a possibilidade de morrer aumenta e chegarmos sãos e salvos aos 105 anos, período em que as taxas de mortalidade finalmente se estabilizam. Para chegar a esta conclusão, eles rastrearam as trajetórias de morte de cerca de 4 mil moradores da Itália, que tinham 105 anos ou mais entre 2009 e 2015. Descobriu-se que as chances de sobrevivência desses verdadeiros guerreiros da longevidade se estabilizaram quando passaram dos 105 anos de vida. As descobertas desafiam pesquisas anteriores que afirmam que a vida humana tem um ponto final de corte. Até hoje, o mais velho humano registrado, Jean Calment, da França, morreu em 1997 aos 122 anos.
anos. Especificamente, os resultados mostram que os indivíduos entre 105 e 109 anos, conhecidos como semicentenários, tiveram uma chance de 50% de morrer dentro de um ano e uma esperança de vida adicional de 1,5 anos. Já a trajetória dos nonagenários é menos tolerante. Outro estudo, por exemplo, descobriu que as mulheres italianas nascidas em 1904, que estavam com 90 anos na época, tinham 15% de chance de morrer no próximo ano, uma média de 6 anos de vida. Se chegassem a 95, suas chances de morrer dentro de um ano aumentaram para 24% e sua expectativa de vida caiu para 3,7 anos. Para os Zilhões de Coisas, Daniela Castro. Desafio 2 Zilhões. E chegou a hora do troco, agora aqui nos Zilhões de Coisas, a segunda parte do nosso desafio. Aquele primeiro eu deixei a senhora ganhar, porque a senhora olhou também todas as minhas anotações, como é que a pessoa pode acertar todas as cidades de uma só vez, sem errar nada. Mas agora a juíza que não tem mais empada, acabou essa história. A juíza agora tá ganhando bem, não precisa mais ser comprada por uma empada. Vamos agora com o desafio. Fala aqui, dona juíza, Alexia Costa, nossa juíza. Qual é o tema dessa semana? O tema dessa semana é férias. Tem inclusive uma jogadinha de verde aqui, só pra captar a mensagem. Agora férias pra quem? Os Zilhões estavam de férias, mas quem faz os Zilhões não estava de férias, e os dois, inclusive, hein, dona Tayane? O programa estava em férias, mas os apresentadores não estavam de férias. Mas tem muita gente já de férias nesse mês de julho, então vamos começar. No outro eu comecei, já ganhei no Paro Ímpar. Agora a senhora começa, aí escolhe uma aí, dona Tayane. Vai lá, sua vez. Qual país um trabalhador que possui de 1 a 10 anos de casa tem férias de 5 dias após 10 anos, 10 dias? Letra A, Coreia do Sul. Letra B, China. Letra C, Índia. Letra D, Tailândia. Não tem Brasil não, rapaz? Ai, eu vou lá na Coreia do Sul. A juíza responde, tá certo? Tô certo ou não? Não. Dona Tayane. Eu vou chutar aqui a Índia, letra C. Erradíssimo também. O país que faz isso é a China. Ele só dá férias de 10 dias após as pessoas terem trabalhado 10 anos direto numa mesma empresa. Vamos trazer essa ideia para cá pro Brasil também, viu, dona Tayane? O pessoal tá trabalhando pouco, principalmente com os jogos da seleção, todo mundo de folga, não quer trabalhar, dona Tayane. Agora é minha vez. Vou escolher um... Detestou a ideia. Será que o pessoal vai gostar? Vamos trazer essa ideia para cá. Dona Tayane, devem ser iniciadas sempre com 3 dias de antecedência em relação a feriados ou finais de semana. Verdadeiro ou falso? Devem ser iniciadas sempre com 3 dias de antecedência em relação a feriados ou finais de semana. As férias devem começar nesse período. Verdadeiro ou falsa? Essa é a informação. Eu acho que é falso, Gil. Juíza? Errado. Então errou também. Por que é verdade? Tá na Constituição dizendo que tem que ter 3 dias de antecedência, porque senão os feriados vai tomar uma parte das suas férias, então não é justo. Continua tudo 0-0, dona Tayane. O Jaipur é o lugar mais barato do mundo para os brasileiros viajarem, com média de gastos de R$ 34,00 por dia. Onde fica esse lugar? Letra A, Nepal. Letra B, Taiwan. Letra C, Índia. Letra D, Israel. Como é o nome do local? Jaipur. Não tem Japão aí, não? Não, só tem Nepal, Taiwan, Índia e Israel. Vou chutar em Taiwan. Juíza? Errado. Dona Maramaldo? Eu vou chutar na Índia. Corretíssima. Olha, eu não achei que isso fosse possível, a gente gastar só R$ 34,00 numa viagem internacional. Mas é possível por motivos de moeda, que a gente é mais valorizado do que a deles, então dá pra fazer. Inclusive, pode me levar, Gil. Tá certo, nesse valor aí eu vou levar as 2 pra viajar, viu? Só a patroa que não pode saber disso. Agora minha vez, dona Tayane. O artigo 130 da CLT prevê que um período de férias
deve ser de 30 dias corridos. Caso o empregado não tenha faltado injustificadamente mais de quantas vezes? Eita, eu quero saber isso aqui também, viu? Para aplicar aqui também na rádio, viu, dona Tayane? Chuta aí, 4, 5, 6 ou 7? Tem gente que já falta mais do que isso. Eu vou chutar 6. Juíza? Errado, vai, tenta. Eu vou chutar então 7. Errado também. A resposta certa é 5 vezes. Quando um trabalhador falta 5 vezes sem justificar, tem o dia diminuído nas férias. E dona Tayane, vamos aplicar isso também aqui? Já é aplicado, Gil. Qual o lugar mais caro do mundo para os brasileiros passarem as férias? Letra A, Nova York, nos Estados Unidos. Letra B, Botsuana. Letra C, Marrakech, no Marrocos. Letra D, Dubai, na Arábia Saudita. Dubai. Juíza? Correto. Mas assim, eu pensei que tinha uma grande diferença de gastos. Mas no Dubai tu gasta $300 por dia. Em Botsuana, por exemplo, é 300 ou 200 e pouco. Uma coisa assim bem diferente, é bem pouquinho. Eu achei que era bem mais. Tá certo, então deu empate, viu, dona Tayane? Qual país oferece o menor período corrido de férias trabalhistas no mundo? Vamos adotar aqui no Brasil também, essa tática também. Vou levar para os nossos políticos essas ideias. China, Espanha, Japão ou Estados Unidos? Chute aí, dona Tayane. Eu acho que é a China, né? Porque a primeira pergunta foi: a cada 10 anos eles têm 10 dias, cada 5 anos eles têm 5 dias, então acho que é a China. Juíza? É possível que tenha um país pior de férias do que a China. Errado. Ainda tem um pior do que... Então é o Japão. Errado também. Não diga. O verdadeiro é os Estados Unidos. Porque assim, a China, ela dá 10 dias de férias e é obrigatório. Nos Estados Unidos, simplesmente não é obrigatório. Tu pode ter 0 dias de férias. Eles dão, no artigo deles tem lá, de 0 a 14 dias de férias. Então, tu pode dar 0 dias de férias. E aí é muito pouco. Então... Vamos adotar aqui no Brasil também isso aqui, viu, dona Tayane? Meu Deus do céu, minha vez. Essa daqui é interessante. Achei muito interessante, não sei porquê. Estagiários têm direito ao recesso remunerado, as férias, de 30 dias a cada 12 meses de estágio na mesma empresa. Isso é verdadeiro ou falso, Gil? Verdadeiro, mas eu preferia que não fosse. Acertou! É uma dica, inclusive, nós estagiários, para você, só para anotar. 2-1 para mim, dona Tayane. Agora eu que vou escolher. Qual o destino internacional mais procurado pelos brasileiros para curtir férias? Isso aqui é muito fácil. Lisboa, em Portugal, Orlando, nos Estados Unidos, Santiago, no Chile ou Paris, na França, dona Tayane? Tô em dúvida, mas eu acho que é Orlando. Errado. Então a minha opção era essa. Então eu vou agora em Paris, na França. Errado também, Gil. Paris é muito caro pra gente estar indo assim toda hora. Qual é o mais perto daqui? Santiago. Exatamente. Santiago é a capital mais visitada pelos brasileiros. Capital não. Lugar, né, pra passar as férias. É porque eu pensei aqui, no nosso caso, que a gente sempre vai pra Paris todos os anos. Viu, dona? Todas as férias. O problema é que essas férias nunca chegam. Vai lá, dona Tayane, sua vez. Vamos lá, minha vez. Próxima pergunta. As férias foram inventadas por John Silve. Qual a nacionalidade dele? Ele é estadunidense, ele é inglês, ele é australiano ou ele é suíço? Rapaz, tá difícil, mas eu vou chutar porque é a Inglaterra, que é lá que teve a primeira Revolução Industrial. Diga, dona Juíza. Não, está errado. Dona Tayane. Acho então que ele era estadunidense, letra A. Correta. Tayane acertou, então ele era estadunidense, ele era um faxineiro do Senado americano e teve um dia que ele decidiu ficar de boa em casa. E aí ele fez um projeto de lei para poder votar, mas parece que não funciona até hoje, né? Porque não tem férias lá nos Estados Unidos. É a última agora, dona Tayane. Tá 2-2, não é isso? 2-2.
Qual o destino nacional mais procurado pelos brasileiros para curtir férias? Isso aqui também é fácil, mas agora é nacional. Aquele era internacional. Porto Seguro, na Bahia, minha cidade. Fortaleza, Ceará. Porto de Galinhas, em Pernambuco. E Maceió, Alagoas. Diga aí, dona Tayane. Eu acho que é Porto de Galinhas. Errado. Então eu vou de Fortaleza, capital cearense. Errado também, Gil. A resposta certa é Maceió, Alagoas, porque lá é muito chamativa a questão de chamarem de como Caribe brasileiro, e aí muitas pessoas vão pra lá pra curtir a praia mesmo, que é uma das mais bonitas do Brasil, Então, terminou. 2-2. Essa semana a primeira aí da volta das férias dos Ilhões. Só os Ilhões que ficou, mas deu empate esse. No primeiro deixei a dona Tayane ganhar. Não é, dona Tayane? Tá. Eu tô muito bonzinho, voltei bonzinho dessas férias. Isso não é verdade, Gil. Nunca o senhor deixa eu ganhar. Sempre aqui traz umas cidades super difíceis. Fica dizendo que eu pesquei do seu caderno, sendo que você nem tem caderno. Isso está aqui gravado, tá? Eu não pesquei, foi tudo os meus conhecimentos. Olha, quero dizer que o caderno, a senhora levou o caderno para casa. Eu copiei no caderno, a senhora levou o caderno. Mas vamos deixar de coisa, viu, dona Tayane? Eu deixei a senhora ganhar essa semana. Não venha com essa não, senão eu vou lá no STF também de novo brigar. Um outro desafio, viu? Vamos para o intervalo, mas antes sim, os destaques do próximo bloco, dona Tayane. No próximo bloco a gente vai saber 14 fatos curiosos a respeito do beijo. É o quadro Contando os Fatos. Por que fechamos os olhos ao espirrar? Daqui a pouco no Mundo Curioso. E no especial de tirinha. E no Tesouro Nerd, o especial das tirinhas mais famosas do mundo com Peanuts. Tem também o quadro Turistando. Vamos viajar até o município de Turiaçu. É daqui a pouco, logo após o intervalo.